Graça e paz, tudo bem com você? Então, estamos na série de estudos sobre o que eu posso aprender com os apóstolos de Jesus. Hoje nós vamos ver o que o apóstolo Filipe pode nos ensinar, amém? Então, nós vamos saber um pouquinho sobre a história dele, mas não somente a história, mas trazer para os nossos dias o que nós podemos aprender com ele. Então, Filipe, o apóstolo que fazia as contas. Nós vemos que Filipe, ele era o líder do segundo grupo. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que eu falei a respeito que eles foram divididos em 3 subdivisões, né? Então, cada grupo existia um que se destacava entre os demais. Então, Filipe, ele era o líder desse segundo grupo. Quem fazia parte deste grupo? Filipe, em primeiro lugar, né? Bartolomeu, Mateus e Tomé. Então, nós vemos que ali em João, capítulo 1, versículo 44, você vai ver que Filipe nasceu em Betsaida, no mesmo vilarejo de André e Pedro. Então, você vai entender que entre eles existia uma amizade. Entre os 12 haviam todos, eles eram da mesma região, então todos eram conhecidos, amigos, né, parentes, né? Temos o caso de André e Pedro, que eram irmãos, então existia esse vínculo entre eles. Ao que tudo indica, né? Filipe também era pescador. Então, nós vemos ali em Mateus, no capítulo 10, versículo 3, e em João, capítulo 1, versículo 43, você vai ver sobre o chamado de Filipe, quando Jesus o chama, né, e Filipe prontamente segue Jesus. Filipe no grego significa aquele que ama cavalos. Provavelmente também tinha um nome judeu, visto que todos eram judeus. Né, mas a Bíblia ali não menciona o nome de Filipe em judeu, né, o nome dele judeu. Temos somente Filipe no grego. Então, nós vemos que Filipe falava muito bem o grego. Você vai ver a passagem lá em João, no capítulo 12, no versículo 20 e 21. Você vai ver que alguns gregos, né, gostariam de conhecer Jesus, de falar com Jesus, e eles procuram Filipe para isso. Aqui nós vemos a primeira característica de Filipe, né? Um Filipe assim duvidoso, temeroso, né? Você vai ler na sequência ali dessa passagem que Filipe não leva os gregos até Jesus. Filipe chama André e pede que André encaminhe, né? Talvez porque Filipe tivesse dúvida se Jesus os receberia, né? Então, essa dúvida de Filipe faz com que ele fique pelas beiradas, vamos dizer assim, né? Ele não toma a frente, ele não toma a decisão, porque se estivesse fazendo algo errado, quem seria chamado a atenção seria André e não ele. Então, nós vemos este Filipe assim meio temeroso em tomar decisões. Nós vemos que provavelmente era Filipe quem estava encarregado de providenciar as refeições e cuidar dos aspectos logísticos, né? Ele era um administrador apostólico. Então, nós vemos que Judas, ele era quem cuidava do dinheiro, mas Filipe é quem fazia essa logística da quantidade de comprar, né? A quantidade de alimento, o valor, era... Porque Filipe tinha uma cabeça muito boa para fazer contas, né? Ele tinha esse pensamento acelerado do que comprar, onde comprar, quanto pagar e quantidade por pessoa, né? Então, essa parte de logística ficava com Filipe, né? Então, nós vemos que Filipe, ele tinha uma personalidade, assim, de um caráter prático. Ele buscava as coisas pela praticidade e pela questão da logística. Ele fazia muito bem as contas, né? Então, assim, isso vai dar certo por conta disso, disso e disso. Não, isso não vai dar certo porque estatisticamente não tem como, né? Então,
ele tinha essa característica, mas também quando Jesus o chamou, ele logo seguiu Jesus. Então, em relação ao chamado dele com Jesus, esse relacionamento dele, a missão dele, ele não tinha dúvidas. Ele tinha dúvidas em relação a outras coisas, mas não em relação ao chamado dele. O apóstolo João, ele retrata, né, um Filipe ligado em fatos e números. Fazia tudo do modo prático e tradicional. Tinha uma predisposição a ser pragmático e cínico e às vezes derrotista. E não era um visionário. Não tinha uma característica de ser visionário. Pelo contrário. Lá em João, no capítulo 6, no versículos 5 e 6, na multiplicação dos pães e peixes, nós vamos ver que Jesus coloca Filipe à prova. Você vai ler aí que Jesus já sabia o que iria fazer, né? O povo estava todo seguindo Jesus ali, já estava tarde, né? E aí Jesus chega para os apóstolos e fala assim: nós precisamos dar de comer para esse povo. E Filipe, sendo uma pessoa muito logística, ele já fez a contabilidade. Ele já pensou, existe mais ou menos uma média de tantas pessoas, então se for alimentar esse povo vai ser tanto de dinheiro que vai precisar e não vai ter onde comprar, porque estamos longe de tudo. E aqui nós vemos quando Jesus o coloca à prova, né? Jesus chama Filipe e fala: Filipe, o que nós vamos fazer? Né? Então assim, Jesus já conhecia o temperamento de Filipe. Jesus já sabia, nessa altura do campeonato, Filipe já fez a conta e já viu que não vai dar. Então aqui eu vou provar para Filipe que pelos olhos da fé dá certo. Então talvez quando Jesus questiona Filipe: e agora, Filipe, o que nós vamos fazer? Jesus queria que o próprio Filipe dissesse com a boca dele: Jesus, não vai ter jeito, não dá. Mesmo que cada um dê uma moedinha, não vai dar. E aqui Jesus mostra para Filipe que pelos olhos da fé, né? Pela fé as coisas são possíveis. Quando Jesus faz a multiplicação, faz o milagre, todo mundo come e ainda sobra. Então, quando Jesus questiona Filipe, Jesus queria que Filipe tivesse esse contraste de que pela lógica não dá, mas pela fé é possível, né? Então, nós vemos que esse Filipe, ele foi aqui, ele sofreu um embate, né? Porque ele, pela lógica, pela logística, né? E Jesus mostra a possibilidade. Mas nós vemos um Filipe também que ele sempre foi constante na presença do Senhor. Ele sempre esteve firme com o Senhor. Nós vemos em João, no capítulo 14, no versículo 8, que Filipe pede para Jesus: mostra-nos o Pai, né? E aqui nós vemos que Jesus dá uma outra lição em Filipe, né? Veja bem, Filipe estava presente quando Jesus transforma a água em vinho, lá em João 2:2. Ele presenciou as curas, os milagres, né? A multiplicação. Filipe já havia visto coisas que a lógica não podia explicar, mas ele ainda, no fundo do coração dele, ele ainda tinha uns resquícios da carnalidade, né? Os resquícios do velho homem. Quando ele fala: Jesus, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E Jesus, com muito amor, com muita paciência, fala, né? Olha, você tem andado comigo, você tem estado comigo e você ainda não conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Então, aqui Jesus, mais uma vez, né, mostra para Filipe: Filipe, você precisa olhar com os olhos da fé. Filipe, você precisa abrir os teus olhos espirituais. Pela carne, você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir contemplar o quão grande eu sou,
né? Como se o Senhor estivesse dizendo isso para ele, né? Mas pelos olhos espirituais você vai contemplar, né? Quando a gente olha as coisas com os olhos espirituais, nós conseguimos sentir paz em meio à tribulação. Nós conseguimos contemplar e vivenciar o agir de Deus nas nossas vidas. Então nós vemos que aqui Jesus queria mostrar para ele que era necessário deixar o velho homem para trás, né, para seguir Jesus na sua essência e com intensidade. Então o apóstolo Filipe, ele foi o terceiro a ser chamado por Jesus, né? João 1,43, você vai ver isso. E nós vemos na sequência ali do versículo que Filipe tinha um coração de evangelista, né? Com todos esses defeitos que ele tinha, né? Essas coisinhas que precisavam ser moldadas pelo Senhor. Mas ele tinha um coração evangelista e Jesus sabia disso, por isso que o chamou. Por que que eu acredito que Filipe, tinha um coração evangelista? Porque em João 1,45, você vai ver que quando ele conhece Jesus, ele logo em seguida ele foi encontrar-se com seu amigo, né? E foi falar, seu amigo Natanael, e foi falar assim: encontramos Jesus, encontrei o Messias, né? Então, eles já estavam nessa busca pelo Messias, eles eram seguidores de João Batista. Então, eles já tinham essa busca como amigos, né? Como discípulos ali de João Batista, eles já ouviam falar sobre o Messias. E quando Jesus vem e chama Filipe, ele fala assim: olha, o Messias me chamou, o Messias realmente ele está aqui, ele chegou, né? E Filipe vai com esse coração de bom amigo, de evangelista, e apresenta, né, esse Messias para Natanael, que também depois vai e segue Jesus, também é chamado por Jesus para segui-lo. Então nós vemos que Filipe estava presente ali na última ceia, né, em Mateus 26:20, e nessa última ceia, né, ainda o último momento ali, a última ceia com Jesus, eles ainda estavam discutindo quem era o maior entre eles, entre os 12, né? Então havia ali ainda essa raiz do velho homem entre eles, né? Então, nós vemos que Filipe, ele tinha essa fé frágil, né? Que em momentos ele voltava ali a ter esses resquícios do velho homem. Ele era materialista porque ele buscava as coisas de forma que a logística pudesse mostrar para ele, né? Mas ali o Senhor mostra para ele, né, que a força ela é aperfeiçoada na nossa fraqueza, é onde Jesus nos torna forte, né? Então Jesus o transformou em um pregador da palavra, né? O Senhor, ele usa muitas pessoas como Filipe, né? Nós vemos que Filipe, ele foi um instrumento de Deus no crescimento da igreja primitiva. Ele foi tremendamente usado, né? Quando ele deixou o coração dele ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos ali em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 a 29, Deus descreve de uma maneira muito clara, né, que ele usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, né, usa as coisas humildes do mundo e desprezadas, e usa aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Isso representa, né, traz para nós assim um reflexo dos 12. Eles eram pessoas difíceis, complicadas, tinham o seu temperamento, mas Jesus, né, caminha com eles ali e mostra coisas diferentes para eles, né? Mostra que eles podem ser diferentes. E em cada situação, o Senhor está ali para mostrar para eles que eles podem ser melhor do que aquilo que eles têm mostrado ser. Quando na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus mostra para Filipe que existe uma maneira diferente de fazer as coisas, não precisa ser daquela maneira, mas pelos olhos da fé nós podemos contemplar as coisas diferentes, né? As coisas de uma maneira diferente. Nós vemos que Filipe, ele pregou com muita intensidade o evangelho, né? Foi muito usado por Deus.
mas ele está entre os primeiros apóstolos a sofrer o martírio. Por quê? Porque ele falou com muita intensidade que incomodou os grandes, né? Então ele está entre os primeiros apóstolos que foi morto pela causa, né? Então sugere que ele viveu e pregou na Ucrânia, e lá ele foi crucificado em Hierápolis, na Turquia. Então nós vemos Filipe, ele saiu do mundinho dele, ele saiu daquilo que ele acreditava, da visão pequena dele, né? Ele viu que ele usou a inteligência, essa logística para a glória do Senhor, né? Ele não ficou calculando, se eu for, eu vou ganhar isso, 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 eu vou perder isso, isso, isso. Ele simplesmente ouviu o chamado do Senhor e ele foi, né? E foi tremendamente usado por Deus. Então, o que eu posso aprender com Filipe? Que quando eu coloco os meus dons, os meus talentos na disposição do Senhor, quando eu me proponho a ser cheio do Espírito Santo, né, o Senhor me mostra um caminho diferente, um caminho que eu antes desconhecia, um caminho de possibilidades. Amém? Então o Senhor nos mostra que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Aos olhos humanos há a impossibilidade, mas aos olhos da fé tudo é possível. Então, o que eu posso aprender com Filipe? Que aos olhos da fé as coisas são possíveis. Tudo é possível. Amém? Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre Filipe, não somente da história, mas que isso possa falar ao teu coração. Filipe, ele era uma pessoa comum, assim como você e eu, mas quando ele deixou ser moldado pelo Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e ele fez grandes coisas para a glória de Deus. Amém? Então que você sinta-se desafiado a ser cheio do Espírito Santo de Deus e a levar a palavra do Senhor a todos os lugares. Então eu peço a você que você dê o seu like, não esquece, é muito importante o seu like, e que você, se assim você sentir o desejo no seu coração de deixar um comentário, deixe um comentário, né? E também não esqueça de compartilhar esse vídeo, seja um evangelista, compartilhe a mensagem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.